Encontrou Gálatas, capítulo 1, versículo 6? Paulo diz assim: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito: se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Feche os seus olhos. Pai, mais uma vez nós oramos a Ti e pedimos a Tua ação agora, Pai. Ação do Teu Espírito Santo, Pai. Na condução, na explanação, Senhor, na exposição da Tua palavra. Pai, usa a minha vida, Pai. Como o pastor Marcelo agora há pouco citou, Pai, não sou, Pai, nenhum popstar, Senhor. Pai, sou limitado, Pai, mas que a Tua palavra, que é viva, que é poderosa, ela venha, Pai. Pai, causar o efeito necessário em cada coração que está aqui esta manhã. Que o Senhor haja de acordo com a necessidade de cada irmão, Senhor. Fale a cada coração, Senhor. Que os nossos ouvidos estejam abertos, Senhor. Os nossos olhos, Senhor, também abertos. Nosso coração aberto para ouvir, compreender, entender, praticar, aceitar a Tua palavra, Senhor. Pai, porque ela é luz para os nossos caminhos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, assim ilumina o nosso coração, ilumina a nossa mente, Pai. Senhor, nesta manhã, em nome de Jesus, amém. Amém? Pode ir. Hoje eu coloquei o título da mensagem de "O crente vira casaca". Vira casaca, acho que todo mundo conhece a expressão vira casaca, mas os homens, né? Está muito relacionado à questão de futebol, né? Quem aqui é vira casaca? Quem é de mim? O Levi, já vamos estar aqui, o Levi é vira casaca. Né? A gente brinca bastante, né? E o cara começou torcendo para um time. É que o Levi, ele vira casaca algumas vezes, na verdade, né? Já que falaram, né? Já que usaram de exemplo, né? Mas Palmeiras, São Paulo, Corinthians, já torceu para todo mundo, o Levi. Só acho para o Santos que ainda não. Dos 4 de São Paulo. Mas a gente chama de virar casaca é aquele que muda de time, né? Normalmente a gente fala, um cara que torce para um time depois começou a torcer para outro, a gente chama ele de vira casaca. E eu estava pesquisando a origem dessa expressão vira casaca, né? E na enciclopédia, né? A gente não gosta de falar enciclopédia porque parece meio velho, né? O negócio meio revela a nossa idade, assim, né? Hoje a gente fala no Google, né? Mas isso começou lá em 1700, diz, né? Aí a história, quando Carlos Manuel, rei da Sardenha. Sardenha é uma ilha lá perto da Itália, lá. Ele, lá em 1700, ele era rei da Sardenha e ele queria permanecer rei. E ele estava num conflito entre Espanha e França. E ele tinha uma casaca, ele tinha um casaco de gala, que de um lado tinha o símbolo da Espanha, as cores da Espanha, e do outro lado tinha o símbolo da França. Então, quando ele queria agradar os espanhóis, ele pegava e usava a casaca lá com as cores da Espanha. Quando ele queria agradar a França, ele trocava de lado a casaca e usava a casaca com as cores da França. Então ele ficava ali em cima do muro para quê? Então ele ficava virando a casaca, né? Então daí que surge,
mais ou menos, né, que fala, pelo menos a história, que surgiu a expressão vira-casaca, é aquele que fica mudando de opinião, e ali, para mais um contexto político, né, para poder agradar um, agradar o outro, e normalmente essa expressão, a pessoa tem um objetivo, que é tirar vantagem, né, de tudo. Então a gente vê aí, né, tem muito político vira casaca, né, hoje em dia, né? Muita gente vira casaca, quer agradar todo mundo, então dependendo com quem tá, né, vira casaca. E aí, mas a gente não vai falar de política hoje, nem vai falar. Eu coloquei o tema, o crente vira casaca. E aí quando a gente escuta o crente vira casaca, a gente já pensa no quê? No crente, primeiro, a gente pode pensar no crente que trocou a igreja pelo mundo, não é? A gente não podia aplicar isso a um crente que era cristão, uma pessoa que era cristã, que vinha à igreja, de repente largou tudo e hoje está vivendo no mundo. Então a gente pode pensar, pô, esse é um crente vira-casaca. Ou a gente pode pensar naquele crente, né, as duas caras, né? A gente fala bastante. O cara é crente na igreja, é crente às vezes, né, na célula, mas quando está em casa ele vira a casaca dele, né? Então aqui ele usa a casaca de crente, em casa ele usa a casaca daquele pai ruim, daquele marido ruim, né, daquele mau funcionário na empresa, daquele péssimo testemunho. Então a gente pode pensar também o crente vira casaca nesse sentido, um que abandonou a igreja e foi para o mundo, e o outro que é aquele crente duas caras, né, que aqui na igreja usa um casaco, né? Tinha um termo aqui que é um termo francês, que eu até ia usar o Guilherme aqui, mas acho que ele fugiu hoje, né, que ele é bom de francês, que é tourner casaque, eu acho, que é o vira casaca, de onde surgiu o vira casaca, né? Então você pega o casaco, aí tem crente que usa um casaco na igreja e tem outro que usa outro casaco em casa. O primeiro caso é mais fácil de identificar, não é? A gente sabe, claramente, pelo menos a gente consegue identificar um crente que largou a igreja e foi para o mundo. Porque a gente já vê. Ele muda totalmente, ele muda lá as suas postagens na rede social, você vê a vida dele como, né? Então esse caso é o mais fácil de identificar e é talvez o menos perigoso, vamos assim. Não que não tenha importância, mas a gente identifica. O duas caras é complicado, né? Porque duas caras, porque às vezes você não consegue identificar muito. Aqui na igreja ele está usando o casaco de crente. E você não está com ele na empresa, a esposa aqui, né, por exemplo, eu posso usar meu casaco aqui. Aí eu chego em casa, troco meu casaco, né? Aí a Lori já. Então, ainda é mais fácil ocultar, mas ainda assim, né? Ainda tem um breque ali, né? Então eu não posso falar muita mentira aqui, né? Porque eu tenho uma esposa aqui que eu tenho filho, nem o filho, a criança entrega tudo, né? Criança fala sem pensar, quando você vê, entregou tudo. E no meu caso aqui piorou, porque eu tenho esposa, eu tenho cunhado, eu tenho pai, eu tenho mãe, eu tenho sogro, eu tenho sogra. Então não dá. Então né? Eu tenho vigilância assim, né? Mas eu posso usar outro casaco lá no emprego. Porque lá tô só eu, ninguém trabalha lá, aqui, ninguém me conhece lá, né? Então, mas mesmo, então assim, o primeiro caso é fácil de perceber. O segundo caso, né, vamos assim, dependendo da situação, ele está num caso, uma situação intermediária. Agora tem um terceiro caso, que é o crente que vira a casaca para um outro evangelho. Ou a igreja que vira o casaco para outro evangelho. Porque, qual que é esse problema? Porque às vezes a igreja está pregando, está usando a Bíblia, está louvando, está orando. Todas essas liturgias, tudo isso que um cristão, que um crente faz, eles fazem. Mas estão vivendo e estão anunciando outro evangelho.
E aí é muito difícil de identificar. Porque às vezes tem cara, tem jeito, né? Parece muito, é uma coisa boa, não é uma coisa ruim, só que é outro evangelho. E Paulo, aqui na carta aos Gálatas, Gálatas era uma região com várias cidades, Galácia. A Galácia era uma região com várias cidades, onde Paulo fundou algumas igrejas, Listra, Derbe, Icônio, Antioquia, uma parte da Antioquia. Então ali tinham várias cidades que Paulo passou e fundou algumas igrejas. E essa região toda ali é a região da Galácia. Então aqui Paulo escreve uma carta para várias igrejas, as igrejas, que ele fala assim, as igrejas, da Galácia, ele coloca lá no versículo 2. E o que está acontecendo aqui, irmãos? Apareceu alguns irmãos, alguns judeus, pregando um outro evangelho. E, como a gente sabe, os judeus, eles têm todos os costumes que são próprios dos judeus. O cara tem que se circuncidar, tem que se abster de alguns alimentos, tem uma série de leis, que foram dadas para o povo judeu. E e já tinha sido decidido, já tinha sido no concílio de Jerusalém, que uma pessoa que não fazia parte de Israel, que não era judeu, não precisava se circuncidar. Não precisava seguir as leis dos judeus. Para ela ser salva, ela teria que crer em Jesus. Porque a salvação é pela fé. E não por obras, não por aquilo que eu faço ou deixo de fazer. Mas a salvação é pela fé. E foi esse o evangelho que Paulo estava pregando e que os apóstolos estavam pregando. Mas tinham alguns irmãos lá nas igrejas ali da Galácia, na região da Galácia, que estavam falando o seguinte: não, você tem que se circuncidar, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, senão você não é salvo. E é isso que Paulo está chamando aqui de outro evangelho. E Paulo fala o seguinte, no versículo 6, ele diz: admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. Então assim, não existe outro evangelho. Outro evangelho é igual a nenhum evangelho. Não há possibilidade de ter um outro evangelho. Apesar de eles estarem pegando um outro evangelho, Paulo está falando assim: outro evangelho, na verdade, não é evangelho. A igreja verdadeira é a que anuncia e que vive o verdadeiro evangelho. Eu até coloquei uma frase aqui: uma igreja que anuncia outro evangelho corre o risco de viver a eternidade em outro céu. Isso aí estava inspirado para criar. Então pode ser que muita gente está seguindo outro evangelho, vai parar num céu meio escuro lá, hein? Num céu meio quente. Porque está seguindo outro evangelho. Porque a igreja ela está estabelecida, fundamentada no verdadeiro evangelho. E aí, eu pensei aqui em algumas circunstâncias que estimulam ou que ajudam o surgimento de outro evangelho. Não são todas, mas algumas que eu coloquei aqui, 3 na verdade. E que faz parte dos nossos tempos hoje, que é, primeiro, a busca excessiva por novidade. Estava eu, o Rodrigo e o Silas lá na Conde, a gente foi comprar uns livros lá, no ano passado,
E aí, a gente estava passeando, esperando o cara buscar o livro do estoque, e tinha um pastor e um amigo dele conversando. E aí o cara pegou um book do Hernandes Dias Lopes, que são uns 10 livros desse tamanho assim, ó. Aí ele perguntou para o pastor amigo dele, ele falou assim: e aí, pastor, você acha que é bom esse comentário aqui, né? Uns 10 volumes, alguma coisa assim. Aí o pastor: tudo que está aí eu sei. Tudo que está aí eu sei. Não tem nada de novo. Se você quiser comprar, na verdade não precisa comprar não. Ele falou: eu tenho lá em casa, eu dou para você. Eu te dou, porque não tem nada de novo. Eu não gosto eu gosto de cavar, eu gosto de criar, eu gosto de novidade. Não gosto de ficar, todo mundo segue, fica repetindo esses negócios aí. Então, irmãos, eu entendo uma parte, mas eu acho que a gente tem que, né, eu falo para os irmãos que estão comigo aí, que a gente às vezes compra livro, a gente lê livro, e às vezes a gente acaba substituindo. Eu estava falando isso essa semana até com alguém, acho que com o Tiago da Samanta, que a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes a gente pega muito livro, e fica lendo livro e esquece a Bíblia, que é o principal livro que não pode ser esquecido. Então você tem que manter a sua leitura, o seu devocional, para Deus falar contigo através da Bíblia. E nada impede você ler um bom livro. Mas hoje em dia, irmãos, tem uma busca enorme por novidades, uma mensagem nova. Eu lembro que quando eu comecei a pregar, e não era pastor nem nada, ainda estava com jovens aqui, pregava na outra igreja. Uma vez pediram para me pregar, e eu fui pregar, e às vezes a gente quer pregar uma mensagem nova, aí a gente pega cada palavra, e quer trazer todo um contexto naquela palavra, quer fazer uma tipologia, não, isso aqui, gente, ó, isso daqui é a imagem, que não sei o quê, e a gente começa a inventar coisas simplesmente para quê? Para criar uma novidade. Muita gente hoje só... Por que a internet está aí? Tem muita... Eu acho que isso aí foi o Vilas Boas que colocou uma vez lá no Instagram, que eu ouvi, falando assim, que o desejo excessivo de criar uma mensagem nova é o que faz surgir os falsos profetas. Porque o cara quer pegar a Bíblia e quer achar algo novo ali. Irmão, ninguém inventou a roda, não. A Bíblia está aqui, Deus inventou, registrou, e não sou eu que vou inventar algo novo. Eu fico assim surpreso, às vezes com os irmãos, com os debates da Bíblia que está durando, sei lá, mais de 2000 anos, e chega alguém que chegou e achou a solução, assim, de uma hora para outra. Simples, ó, pum! Então, e aí, fica assim... Fica o pregador querendo trazer uma mensagem nova, e fica o povo também em busca de novidade. Não, isso aí eu já sei. Isso eu estou cansado de saber. Eu quero coisa nova. Eu quero ouvir uma novidade. E aí, por causa disso, o que acontece? Muitas vezes, cria-se um outro evangelho, simplesmente para atender o público. O pedido das pessoas por novidade. Ou ele quer se tornar um famoso na internet, um pregador famoso na internet, então ele cria algo novo, e as pessoas gostam disso, de novidade. Então isso incentiva muitas vezes o quê? Surgir um outro evangelho. Segundo, o desejo, e isso é principalmente na internet, né? Quem usa muito a internet aí, sabe, por debates e discussões sobre temas difíceis e que não são essenciais para a vida cristã, apenas para mostrar quem é o mais intelectual. Então você vê na internet tanto debate sobre coisa qual era a cor da pena do anjo que apareceu, que não sei o quê. Eu acho que a cor era essa, a cor era isso, e não sei, e são coisas que não vai mudar nada, e fica aquele debate. Eu acho que é simplesmente, não, mas eu estudei segundo o teólogo de 1000 e não sei o quanto, os pais da igreja e não sei o quê, e fica aquele debate enorme só para mostrar quem tem mais razão. Discussões sobre temas que não são essenciais para a vida cristã. Debate por debater. E aí, a gente muitas vezes fica nessas discussões, nesses debates, indo lá, e não sei o que, tentando descobrir. E aí o que acontece? O evangelho, o verdadeiro evangelho, aquilo que é essencial para a vida cristã, fica de lado.
não é pregado. Então isso que ajuda também a surgir, a tirar o verdadeiro evangelho e a surgir outro evangelho. Eu tenho um livro que eu dei para até alguns irmãos aqui, que é Vivendo na Palavra. E o autor fala o seguinte: gente, a Bíblia às vezes é como comer peixe. Peixe você está comendo, às vezes tem espinho. Quando você está comendo um peixe e tem espinho, o que você faz? Você tira o espinho, coloca no lado e come a carne do peixe. Tem gente que quer ler a Bíblia e tem coisa que... irmãos, tem coisa que a gente só vai descobrir lá no céu. E olhe lá, mas a gente só vai descobrir lá no céu. É quando Deus falar, é quando a gente conversar com os nossos irmãos. Ah, Davi, porque só vai esclarecer lá. Mas tem crente que quer comer espinho. Em vez de ler aquilo que dá para ler e absorver aquilo que dá para... Não, enfia o espinho e fica querendo comer coisa que não dá, que não tem explicação. Então, tem coisa que não dá, não tem explicação, não chegou... Não é essencial, eu tenho certeza, a Bíblia, tudo que é essencial para a nossa salvação, para a nossa vida cristã, para a nossa vida de igreja, tudo isso está claro na Bíblia. A gente está aqui o suficiente. O que muitas vezes é espinhoso assim, são coisas que são secundárias, são importantes, é legal você saber, você conhecer, mas não vai fazer diferença. Então não fica em debate, em discussão de coisa que não vai chegar em lugar nenhum. Coloca o espinho de lado e come a carne do peixe. Amém? Terceiro, e aqui é o pensamento equivocado dos cristãos de que o evangelho é papinha para bebê. Isso essa questão aqui é normal. Porque o cristão acha que o evangelho é só para o não cristão. Ele acha que pregar o evangelho é só para quem não é crente. É papinha de bebê, é leitinho espiritual. Agora eu já me converti, agora eu já estou na igreja, eu quero coisa nova, eu quero feijoada, eu quero comida pesada, eu quero entender lá os anjos, apocalipse de ponta a ponta, não sei o que. Chega de evangelho. Evangelho é para quem não é crente. Então, nós cristãos, eu me incluo nisso, muitas vezes a gente trata o evangelho simplesmente como uma porta de entrada e não um caminho que deve ser trilhado e deve ser andado. Então a gente chegou na igreja, recebeu o evangelho, e aí a gente, agora eu quero outras coisas. Eu quero outras coisas, o evangelho a gente só vai pregar para quem não é convertido. Então eu coloquei aqui 3 pontos, o quê? Que ajudam, estimulam o surgimento de um outro evangelho. E aqui em Gálatas, vamos ver a reação de Paulo quando ele ficou sabendo que um outro evangelho estava sendo anunciado. Então, no versículo 6, ele já escreve: admiro-me. Tem outra versão que fala: estou maravilhado, estou embasbacado, estou abismado, estou surpreso que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Se você ler as cartas de Paulo, depois você pega lá, você vai ler as cartas de Paulo, tem um prefácio, tem uma saudação, que sempre vai terminar, você pode ver até um padrão assim: que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, seja convosco. Sempre tem essa nas cartas de Paulo. E após disso, ele traz o que? Um louvor, uma ações de graça. Dou graças ao nosso Senhor pela vida de vocês, pela igreja e tal. Bendito Deus, o nosso Pai, que nos amou. E sei lá, mas tem vários assim, todas as cartas. 2 exceções: 1 Timóteo e Tito, porque é uma carta bem pastoral. Mas você pode pegar todas as outras cartas de Paulo, ele faz uma
saudação e depois ele coloca ali ações de graças, né, que a gente fala na teologia. Só que aqui em Gálatas, ele dá a saudação, no versículo 3 aqui até o versículo 5, e no versículo 6 não tem ações de graça. Ele já entra, eu estou surpreso, eu estou admirado de que vocês tão rapidamente estejam abandonando a Deus, estejam abandonando aquele que os chamou. Quem nos chamou? Foi Deus, não foi Deus que nos chamou? É Deus que nos chama. Vocês estão abandonando aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Então, aqui, se você for ler cartas antigas, isso significa o quê? Que Paulo está trazendo uma carta de repreensão. Por isso que ele não tem ações de graça, ele já vai direto ao ponto. Então você vê que Paulo está sério, o assunto é sério. O que ele quer tratar aqui é um assunto sério para a igreja. E ele fala, no versículo 8 ao 9: mas ainda que nós, e ele está se incluindo, ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Ele não só fala uma vez, mas ele vai lá e repete. Porque ele quer trazer o que? ênfase. Ele quer enfatizar. Se eu mudar de ideia, começar a pregar outro evangelho aqui, se um anjo do céu descer e começar a pregar um outro evangelho que seja anátema, diz outra versão, né? No capítulo 5, versículo 10, não precisa abrir, mas eu só estou citando o texto para ficar registrado no áudio. Ele diz assim: estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, aquele que está anunciando outro evangelho, aquele que está falando outro evangelho, sofrerá a condenação. É o que Paulo coloca aqui, capítulo 5, versículo 10 aos Gálatas. Paulo, em outras cartas, ele cita situações que ele abriu mão. Me fiz judeus para os judeus, gentil para o gentil. Ele fala que ele abriu a mão da liberdade dele de receber. Isso está lá em Coríntios. Você vê que ele cita várias situações que ele abre mão de coisas por causa do evangelho. Mas quando o assunto é a verdade do evangelho, não há conversa e não há concessão. No capítulo 2, versículo 5, 4, ele diz assim, essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Não nos submetemos a eles nem por um instante, para que a verdade do evangelho permanecesse em vocês. Então não tem aqui conversa. Quando o assunto é a verdade do evangelho, Paulo, não vou me submeter para não perverter o evangelho. 5, Paulo resistiu. Olha isso aqui. Paulo resistiu e enfrentou Pedro face a face, porque ele e outros irmãos não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho. Esse Paulo ele fala aqui no capítulo 2, versículo 11: quando porém Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável,
pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do evangelho, declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Pedro não estava pregando outro evangelho. Pedro pregava o verdadeiro evangelho. E ele vivia, sabia o verdadeiro evangelho. Só que quando chegavam os judeus, por medo, ele parava de comer. Então ele comia com o gentio. Ele sabia que o gentio não precisava se circuncidar. Ele sabia, ele pregava isso. Deus mostrou para ele isso em visão, lá, né, em Cornélio. Ele vivia desse jeito. Mas quando chegavam os judeus da circuncisão, aí ele se afastava, ficava com medo. E Paulo foi e repreendeu Pedro, porque ele não estava vivendo de acordo com a verdade do evangelho. Ele sabia o verdadeiro evangelho, mas não estava vivendo ali, quando estava perto de judeus, da maneira correta. Então Paulo fala: na frente de todos eu disse a Pedro. E aí, no capítulo 5, do 2 ao 6, Paulo fala assim: ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixe circuncidar, Cristo de nada lhe servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo, caíram da graça. Então a gente vê aqui, irmãos, a seriedade de que Paulo leva a verdade do evangelho. O perigo de pregar e de viver outro evangelho. Estão entendendo? Amém? E aí, para a gente não ficar, né? O que é o evangelho? Já que a gente está falando aqui da importância de anunciar e de viver o verdadeiro evangelho, a gente precisa saber o que é o evangelho. E a gente não precisa se incomodar, irmãos. Vai falar de evangelho, né? É que nem eu falei no começo, vai falar de evangelho, mas aí é coisinha que eu já estou cansado de saber. A gente está vendo aqui como o assunto é importante. Como a as igrejas da Galácia rapidamente abandonaram a Deus, abandonaram o verdadeiro evangelho para seguir outro evangelho. A gente também é rapidinho. A gente começa bem nas coisas, não começa? Aí eu estou começando esse ano um regime de novo, uma dieta, pela 10ª vez. Mas a gente começa bem, começa legal, aí chega no mês e para, né? Que nem, tem alguns irmãos aqui que a gente tem um grupo lá, a gente está começando a leitura anual da Bíblia. Vamos ler a Bíblia, né? Toda no ano de novo. E aí a gente começa bem, aí para. E começa a reformar e para. Começa a fazer isso e para. E abandona e vai para o outro lado. E às vezes na caminhada cristã é assim, a gente começa bem. A gente começa no evangelho, seguindo o verdadeiro evangelho. Mas o tempo vai passando, a gente já começa a deixar de lado e já começa a mudar de caminho. Bom, o que é evangelho? Evangelho, a palavra evangelho significa boa notícia, boas novas. Né? O Leandro Vieira lá, eles gostam de falar aqui que
O Evangelho é uma boa notícia e não um bom conselho. E é uma notícia. O Evangelho, a palavra Evangelho não era aplicada somente tipo a coisa cristã, espiritual, a Bíblia. O imperador romano, quando vinha de guerra, quando vencia, quando conquistava lá, né, ele vinha trazendo boas novas do imperador, as boas novas, o evangelho do imperador, trazendo boas notícias para o povo, que a gente foi para a guerra, a gente venceu, a gente está aqui, conquistamos. Isso era o evangelho. O evangelho é uma boa notícia. E se é uma notícia, notícia tem que ser o quê? Anunciada. Notícia tem que ser dada, irmão. Existe um perigo hoje em dia que é o seguinte, uma frase que parece bonita, eu já falei isso algumas vezes, parece bonitinha, mas tem um perigo ali que e agora eu esqueci a frase. Quando for pregar, se preciso, use palavras, alguma coisa assim, não tem uma frase assim, pregue em todo o tempo e se precisar, use palavras. Mas na verdade, irmão, é bonito, é legal, mas tem que usar palavra. Não é se precisar. O evangelho é uma notícia, tem que ser anunciado, tem que ser pregado e que tem que ser, né, proclamado. Quando fala pregar o evangelho ali na Bíblia, está falando assim de dizer palavra. Eu entendo a frase que está dizendo o seguinte, né? Dê exemplo, dê o testemunho e depois você, né, conquista com a sua vida. Mas, irmão, isso aqui é o básico. Você ter uma postura de cristão, uma vida de cristão é o básico. Isso aí a gente já espera de todo mundo. Mas anunciar para as pessoas o evangelho, para falar do evangelho, o evangelho tem que ser falado, tem que ser pregado, tem que ser proclamado. E para pregar o evangelho, a gente precisa pregar como Jesus pregava: arrependei-vos, pois é chegado a vós o reino dos céus. Porque não adianta a gente dar uma boa notícia. Dá uma notícia boa se a gente não falar o que o cara tem que fazer para entrar, para tomar posse dessa boa notícia. E é através do arrependimento e da fé que nós podemos participar dessa boa notícia que está sendo anunciada, dessas boas novas. Amém? Então o evangelho é uma notícia sobre algo que Jesus fez por nós. Como Ele tomou o nosso lugar na cruz e nos salvou da ira vindoura, restaurando a nossa comunhão com Deus. Isso é o evangelho. Às vezes a gente fala o seguinte, a gente vê um irmão, chegou lá, colocou já está errado, né? O irmão foi lá e deu uma casa para outro irmão. E aí já está errado, ele já foi lá e colocou no Facebook lá, né? Eu já devia guardar para ele, né? Fica lá, né? Quando você der esmola, quando você der alguma coisa, né? Que a sua outra mão não saiba. Mas colocou lá. Aí a gente vai lá e coloca o quê? Isso é o evangelho. Não, isso não é o evangelho. E a gente precisa aqui diferenciar o que o evangelho é do que o evangelho faz. Porque o evangelho é uma boa notícia. Outras coisas, você doar, você contribuir, você amar os irmãos, são resultados, são as implicações daquele que creu e aceitou o evangelho. Mas não é o evangelho. E uma notícia, a Bíblia toda não fala do evangelho. Algumas coisas da Bíblia apontam para o evangelho. Indicam, mostram, narram a história, falando por que o evangelho é necessário. E outras coisas são resultados e são frutos daqueles que aceitaram o evangelho. Mas nem tudo é o evangelho. Mas tudo diz respeito ao evangelho, na verdade. No final das contas, tudo vai dizer referente, vai ser referente ao evangelho. Vai ter, né, vai estar ligado ao evangelho. Mas nem tudo é. Algumas coisas no Velho Testamento apontam para lá, para o evangelho, e outras coisas resultam, são frutos do evangelho. Está dando para entender? Então, entender a Bíblia aumenta a nossa compreensão do evangelho.
Então, quanto mais a gente saber o que deu errado, o que está errado com a gente, né? O que deu errado com o mundo, o que deu errado com as pessoas, por que a gente chegou onde a gente está, por como que o pecado entrou, qual era o nosso salário que a gente merecia. O salário do pecado é a morte, diz Paulo. Então, quando nós entendemos toda essa história, todo esse contexto, aí a gente fala, aí a gente dá valor, eu preciso de um Salvador, porque eu não posso salvar a mim mesmo. E aí entra o Evangelho. Aí a pessoa aceitou o Evangelho, só que o Evangelho não morre ali, porque aí tem as implicações, tem os frutos que o Evangelho traz para a vida da pessoa. E a gente precisa diferenciar o que o Evangelho faz do que o Evangelho é. Mas nós não podemos desassociar o que o Evangelho é daquilo que ele faz. Não dá. As duas coisas andam juntas. Se você falar que você creu no Evangelho e não vive de acordo com o Evangelho, é que você não está crendo no Evangelho. Se o Evangelho não nos transforma, não muda a nossa vida, se essa boa notícia, essas boas novas não faz nada de novo na nossa família, na nossa casa, na nossa igreja, no nosso trabalho, não faz nada, não muda, não transforma. Então, irmãos, ou a gente está anunciando aqui um outro Evangelho, ou a gente não está vivendo o verdadeiro Evangelho. Porque não tem como desassociar uma coisa da outra. As duas coisas andam juntas. O que o Evangelho é daquilo que o Evangelho faz. Só para citar Paulo rapidinho, algumas formas que ele expressa, que ele coloca o Evangelho. Por exemplo, mesmo em Gálatas, capítulo 1, do 3 ao 5, não precisa abrir, eu vou ler. A vocês, graça e paz da parte de nosso Senhor, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Então aqui, aos Gálatas, foi assim que Paulo resumiu o Evangelho, que Jesus Cristo se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar dessa presente era perversa. Em Efésios, ele fala, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. 1 Coríntios 15, do 1 ao 4, ele diz, irmãos, quero lembrar-lhes o Evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste Evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Esse é o Evangelho, é a mensagem simples do Evangelho. Assim, o que é o Evangelho? O Evangelho é isso, que Jesus veio, Jesus viveu, morreu e ressuscitou. Essa é a boa notícia, que Ele nos livrou da ira vindoura e dessa era perversa, que Ele nos salvou dos nossos pecados, que Ele nos libertou, que Ele nos resgatou do inferno. Isso é uma boa notícia. E deve ser anunciada, deve ser proclamada. E a gente precisa falar, a gente precisa pregar, a gente precisa anunciar isso. Amém? Então são alguns exemplos que Paulo colocou. E Romanos, esse aqui eu quero... Romanos 1, do 1 ao 6. Ele diz, Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Primeira coisa, o Evangelho é de Deus. Muita gente fala assim, Deus era um Deus nervoso, raivoso, né, um Deus irado. Aí depois veio Jesus com amor para compensar o que Deus era. Mas o Evangelho foi iniciativa de Deus. O Evangelho é de Deus. Foi porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então não vem com essa, Deus é amor. A Bíblia fala que Deus é amor.
Então o Evangelho é a iniciativa do Pai, é a iniciativa de Deus. Ele fala, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi prometido por Ele de antemão, por meio dos seus profetas nas Escrituras. E o que ele está falando? É o que a gente estava falando aqui. Os profetas, o Antigo Testamento, falavam do Evangelho que Deus havia prometido. Eles estavam anunciando, já ali, Isaías principalmente, o Evangelho, o novo tempo. Ainda não era o Evangelho, mas já era um anúncio do Evangelho que Deus já tinha dado aos profetas. Acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de santidade foi declarado Filho de Deus com poder pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. A essência do Evangelho é Jesus. Então, o Evangelho é de Deus, e a essência do Evangelho é Jesus. Por meio dele e por causa do seu nome recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações. O Evangelho é para todos. É uma notícia para todas as pessoas e para todos os povos. Essa boa notícia. O Evangelho não é para um, é para outro, é para todas as pessoas o Evangelho. Por isso ele tem que ser anunciado e proclamado. Por meio dele, por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. O propósito do Evangelho é nos levar à obediência através da fé. Hoje a gente tem que tomar muito... O pessoal chama de hipergraça. Quem me acompanha de vez em quando aí, eu dou umas... umas pauladas lá. O pastor Marcelo colocou aqui o Bonhoeffer, Bonhoeffer, não sei, cada um pronuncia de um jeito, na terça-feira, sobre a graça barata. Eu coloquei um texto dele lá faz anos, está lá no meu Facebook, eu estava procurando, que ele tem no livro dele, Discipulado, sobre a graça barata. É uma graça que nos salva, mas que não exige nada da gente, que não ama o que Deus ama, que não gosta do que Deus gosta. Essa é a hipergraça que o pessoal tem pregado, tem falado. Não, vem do jeito que você está, fica do jeito que você está, que está tudo bem, está tudo legal. Que legal, que bonitinho. Não, o objetivo do Evangelho é nos levar à obediência. Uma obediência que vem pela fé. Amém? Por que o Evangelho deve ser pregado? Primeiro, a igreja primitiva perseverava na doutrina dos apóstolos. Então é o que eu coloquei aqui, irmãos. Agora combatendo aquilo que eu falei no começo lá, porque, a igreja primitiva, ela perseverava na doutrina dos apóstolos. Eles não estavam inventando, buscando nada de novo, irmãos. Eles já estavam pregando uma doutrina que já era pregada e eles perseveravam nisso. E nós como igreja, nós temos que perseverar nisso também. E parar, às vezes, de ficar correndo atrás de notícia nova, de novidade. Porque a gente não inventou a roda, irmãos. Está aqui, está escrito. E é aqui que a gente tem que seguir. Não inventar nada novo. Perseverar na doutrina dos apóstolos. Jesus deixa uma missão para seus discípulos: pregar o Evangelho. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. É o que Jesus fala lá em Marcos. E a gente às vezes lê isso e não dá muito valor, mas é a última palavra que Jesus dá antes de partir. E isso tem um peso para a época. A última palavra, tinha até uma palavra com esse tema, A última palavra de um homem. Sabe aquele cara que às vezes sabe que está ali, às vezes está partindo, já está indo dessa aqui para a glória. Aí ele reúne os filhos ali, chama, e já deixa algumas orientações, e fala: gente, está chegando a minha hora, meu tempo está chegando, mas eu queria dizer para vocês fazer isso, fazer aquilo, vivam assim, vivam. Então é uma palavra final. E é a palavra que Jesus deixa quando ele está subindo: ide e pregai o Evangelho. Esta é a missão da igreja: pregar o Evangelho. Essa é a sua missão: pregar o Evangelho. Paulo fala que o Evangelho é o poder de Deus. A justiça de Deus se revela no Evangelho. Então, irmãos, não tem como falar que o Evangelho é papinha para beber.
fala que o evangelho é uma coisa só para quem não é convertido. A igreja, quando anuncia e vive o verdadeiro evangelho, a vida da igreja, os membros, os relacionamentos são transformados. Você quer uma igreja transformada? Você quer uma igreja, você vê assim, a igreja primitiva, que a gente fala muito, né? A igreja primitiva. Hã? Nossa, mano, a gente tem que voltar à igreja primitiva. Ouça o evangelho e aplique o evangelho na sua vida. E eu vou ouvir e eu vou aplicar o evangelho na minha vida. Que a gente vai ver a transformação que vai ter aqui. Na igreja, na nossa casa, nos nossos relacionamentos. Porque o evangelho, ele transforma tudo. Ele transforma tudo. E para encerrar, exemplos de como o evangelho transforma a igreja e nossas vidas. Então, são só alguns exemplos que eu peguei na Bíblia. E eu não vou ler o texto, mas anotei aqui. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Quando Paulo está estimulando os irmãos da igreja de Coríntios a contribuir. O que ele fala? Irmãos, vocês precisam ajudar. Por quê? Porque os irmãos estão passando necessidade, porque eles não têm, porque vocês precisam fazer isso. Não, porque é bom contribuir, porque vocês têm muito dinheiro, você tem que... Não é isso que Paulo fala. Ele fala, vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre. Paulo pegou o evangelho, o que Jesus fez, que era rico, se fez pobre. Então, se vocês conhecem o evangelho, se vocês creem que Jesus deixou o céu, deixou a glória dele, tinha tudo, se fez pobre por nossa causa, olhem para o evangelho e contribuam também. Então, se o evangelho é verdade na nossa vida, ele transforma a nossa forma de contribuir. Na maneira do marido amar a esposa. O que Paulo fala em Efésios capítulo 5, versículo 25? Maridos, amem a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ele não fala, não ame a sua esposa porque é legal, que é uma coisa fácil, que sai natural. Não, porque Cristo amou a esposa dele. Jesus amou a esposa dele, morreu e se entregou por ela. Por isso você, marido, olhe para o evangelho. Não olhe para a sua esposa, não é por causa da sua esposa. Amém, eu amo a minha esposa. Olhe sim para a sua esposa, pode olhar, entendeu? Pode olhar, pode tocar, mas não fique esperando dela. Você tem que amar a sua esposa, não porque ela merece, mas porque Cristo, Jesus, através do evangelho, nos deu o exemplo. Então, quando o evangelho entra no nosso relacionamento, no casamento, ele transforma também a maneira do marido tratar a mulher. No amor pelos irmãos, Paulo fala, 2 Coríntios 5:1, vivam em amor, assim como o Senhor vos amou. Então, aqui a gente tem que amar nossos irmãos, aqui não é porque o seu irmão é bonitinho, porque ele faz tudo bom para você, aquele que é mais assim, você não ama. Não é essa a base do amor entre os irmãos é o evangelho. Deus nos amou de tal maneira que deu o seu filho. Então você tem que olhar para isso, olhar para o evangelho e deixar o evangelho transformar o nosso amor pelos irmãos. No exercício da nossa liberdade em Cristo, 1 Coríntios 8, do 11 ao 3, Paulo fala que se você, no exercício, exercendo a sua liberdade que você tem, no seu conhecimento de comer carne sacrificada, você come e faz o seu irmão pecar. E ele fala, o irmão pelo qual Cristo morreu. Então, a gente abre mão das coisas, irmãos, não é porque o irmão merece,
Mas é por quê? Porque Jesus deu exemplo. Porque a gente crê no Evangelho. A gente ouviu o verdadeiro Evangelho e a gente quer viver o verdadeiro Evangelho. Então Ele também tem que transformar a nossa liberdade. Tem que nos fazer abrir mão. A ceder. Porque Cristo cedeu. Tito 2, do 11 ao 13, para abandonar a impiedade e as paixões mundanas. Paulo fala lá que a graça, né? Ela... Deixa eu ler esse texto aqui porque... não sei ainda de cabeça. Tito 2,11 fala, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. Quer largar aí os vícios, as paixões mundanas deste mundo, aquilo que é errado? Olhe para a graça, é a graça. Ela nos ensina a viver deste modo. É o que Paulo está dizendo aqui. Olhe para o Evangelho. Olhe para o que Jesus fez. E aí, isso vai te dar força para você largar, abandonar as paixões mundanas. 1 Pedro, capítulo 1, do 13 ao 19. 1 Pedro, do 1, do versículo 13 ao 19, fala aqui, para sermos santos, como Deus é santo. E ele fala, lembre-se de como vocês foram comprados com sangue precioso. Então por que a gente deve ser santo? Porque por causa do Evangelho. Porque Jesus morreu na cruz e foi o sangue dele por nós que ali foi derramado. E esse sangue é precioso e nós não podemos desperdiçar isso. Esse sacrifício. Então eu olho para o Evangelho e agora eu vou ser santo, porque o sangue de Jesus, do Filho de Deus, é precioso. Então o Evangelho transforma a nossa santidade. O Evangelho nos ajuda a sermos humildes e pensarmos no interesse dos outros. Paulo fala lá em Filipenses capítulo 2, né? Tende vós, né, a mesma maneira de pensar. E cada um não pense naquilo que é propriamente o seu, mas pense no que é do outro. Tenham em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas aniquilou-se a si mesmo, mas desceu, humilhou, né? Tomou forma de homem, na forma de homem tomou forma de servo, e de servo morreu numa cruz. Então o Evangelho é o que me faz abrir mão dos meus interesses e olhar mais para o interesse dos outros. Porque a Bíblia fala para você olhar, faça a mesma coisa que Jesus fez, que não buscou o seu próprio interesse, mas o nosso interesse. Então por causa disso, nós também devemos buscar o interesse dos outros. E aí, perdão, perdoe como o Senhor nos perdoou. Você não perdoa porque, você perdoa porque Jesus te perdoou. Mas você foi perdoado, por isso você precisa perdoar. Por mais difícil que seja. Mas se você quer viver o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, você precisa perdoar. A suportar sofrimentos. 1 Pedro capítulo 2, versículo 18 ao 25. Suportem o sofrimento, as aflições, os insultos, porque para isso vocês foram chamados. E porque Jesus também suportou ali aflições, foi afligido e foi insultado na cruz, mas ele não abriu a boca, ele não revidou. Por isso vocês também devem agir da mesma forma. Então, irmãos, e eu quero terminar aqui com uma frase aqui do Tim Keller que diz: o Evangelho não é apenas a maneira pela qual se entra no reino. Ele é a maneira pela qual se vive na condição de participante do reino. É a maneira pela qual Cristo transforma as pessoas, igrejas e comunidades. Ele fala, tem um livro que é Gálatas para você. E ele fala que o Evangelho não é o ABC da vida cristã. O Evangelho é o abecedário inteiro. A, B, C, D, E, F, G é o Evangelho.
Obedecer. Então, se a nossa vida e a nossa igreja não foi transformada, precisamos avaliar se o verdadeiro evangelho está sendo pregado e se o verdadeiro evangelho está sendo vivido. Amém? Não dá tempo depois de você ler Gálatas, capítulo 3, do 1 ao 5, que Paulo vai falar: como assim? Vocês começaram pelo Espírito, começaram pela fé, aceitaram a Jesus pelo Espírito, pela fé. Agora vocês estão querendo viver pela carne, vivendo outro evangelho? Não! Você começa no evangelho, você anda no evangelho e você termina no evangelho. Então, irmãos, vamos mudar a nossa história, a nossa casa, mudar nosso trabalho, mudar a nossa vida primeiramente, mudar a nossa igreja, mudar a nossa célula. Como? Aplicando o evangelho, o verdadeiro evangelho na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé e vamos orar.